Olá, amadas, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um Além da Costura. E a pergunta que eu te faço hoje é a seguinte: você já plantou alguma coisa? Você já plantou uma árvore? Você já plantou um fruto, algum legume, alguma coisa aí na sua casa? Pois nos próximos minutos é sobre isso que nós iremos falar aqui no canal da Alfaiate Filha. Seja muito bem-vinda ao Além da Costura. Esse que é um quadro aqui do nosso canal, porque além de costureira, nós somos mães, somos avós, somos mulher, somos várias coisas além da costura. E eu sempre quero liberar aqui para você um vídeo, algo que vai transformar a sua vida, que vai fazer você pensar diferente e trazer aquele renovo, aquela energia que você precisa, tanto para você quanto para a sua autoestima, para que você possa conquistar muitas coisas. Bom, amadas, hoje eu quero trazer para você uma reflexão bem legal e muito importante que para mim fez toda a diferença quando eu li. A minha pergunta para você é o seguinte: você já plantou alguma coisa? Você já plantou? Pelo menos na escola, todo mundo, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas, todo mundo é muita gente, né? Mas a maioria das pessoas tinham que fazer aquele exercício de plantar o feijão numa tampinha ali de margarina com algodão. Quem já fez? Quem já fez esse exercício na escola? Pelo menos eu já fiz, lembro quando eu era pequena, a professora mandou fazer, e aí você via aquela sementinha crescer, germinar, e me lembro até inclusive depois a gente plantou, tirou ali daquele algodãozinho, colocou na terra e fizemos até um feijão com aquele fruto, né, que deu daquela plantação. Então eu acredito que você talvez em algum momento da sua vida plantou ou viu alguém plantar algo. E o que, inclusive, nós temos um ditado popular que fala, né, quem planta, colhe. E que são os ditos populares, se não coisas que as pessoas, frases que as pessoas repetem, que podem e que na maioria das vezes são uma verdade, né? E eu estava refletindo sobre uma verdade que eu acredito, que é sobre a palavra de Deus. E eu queria que você lesse comigo, que é Provérbios 1:31. Nos últimos dias eu tenho refletido muito sobre provérbios, independente de você acreditar ou da sua religião ou não. Eu queria que você lesse comigo porque eu li algo espetacular no livro de Provérbios, algo que traz muito no nosso dia a dia, e eu tenho a certeza que você vai gostar muito de ler isso comigo. Amadas, a natureza, tudo tem um princípio. A natureza também tem um princípio. E um dos princípios mais reais que existe é do plantio. Em Provérbios 1:31, fala assim, se você quiser acompanhar, pegar sua Bíblia aí na sua casa ou anotar para ler depois, é Provérbios 1:31, fala o seguinte: portanto, comerão do fruto de seu próprio caminho e encher-se-ão de seus próprios artifícios. Portanto, comerão do fruto do seu próprio caminho e encher-se-ão dos seus próprios artifícios. E lá no 33 fala assim: mas quem me ouvir habitará em segurança, estará em paz em relação ao medo do mal. O que o provérbio está querendo dizer? O que o nosso também ditado popular, quem planta colhe, está querendo dizer? Que o resultado da nossa vida, daquilo que acontece no nosso caminho, são fruto das nossas escolhas. Se você entender a partir de hoje esse princípio, com certeza a sua vida não vai ser a mesma a partir de agora. Existem coisas que acontecem no dia a dia, na nossa vida, que nós não conseguimos controlar, né? Uma tempestade, um vendaval que vem, uma enchente, muitas das coisas a gente não consegue controlar. Mas aquilo que está dentro do nosso controle, a gente não pode negligenciar de fazer.
E uma das coisas que estão dentro do nosso controle são as nossas escolhas. São as sementes que nós escolhemos jogar na terra e elas darão fruto. Agora existe um princípio real, que não é um pensamento positivo, uma coisa que eu vou pensar positivo para dar certo. Não, é algo realmente real. A semente que você planta é aquela semente. Por exemplo, eu disse para vocês que eu plantei, quando eu era mais pequena, lá o brotinho do feijão, né? O feijão, a gente botava o feijãozinho no algodão, esperava crescer, ia crescer o quê? Eu não poderia esperar que ia crescer abacaxi, né? Eu havia colocado lá feijãozinho no algodão. Então, depois germinou o quê? Feijão. E assim são os frutos das nossas escolhas. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Não é uma decisão isolada, é um padrão. Logo, o dito popular já fala: quem planta, colhe. Em tudo na nossa vida. Eu sou mãe. Quem aqui é mãe? Comenta aqui no chat, quem aqui é mãe? Se a gente não tirar aquele tempo de qualidade com os nossos filhos, mesmo no dia a dia, mesmo na correria, nós escolhermos tirar um tempo de qualidade, o que vai acontecer? Nós vamos criar filhos afastados de nós. Sem princípios, muitas das vezes, porque a gente não parou para ensinar. Então, nós precisamos escolher, mesmo no dia a dia, mesmo na correria, tirar aquele tempo de qualidade para trazer instrução, para trazer orientação, para que depois a gente possa ver o fruto daquele ensinamento dos nossos filhos. E assim é em tudo na vida. Vou dar um exemplo da costura, né? Já que esse quadro é o Além da Costura. Toda semana eu quero trazer aqui um vídeo novo para você, trazendo aqui uma palavra de vida, uma palavra de fortalecimento, uma palavra que vai trazer aqui edificação. A costura, por exemplo, quem aqui, a maioria de vocês costuram, o resultado, o fruto não é a peça, não começa lá na peça pronta, mas bem antes, não é mesmo? Eu quero uma camisa que fica bonita, já começa na decisão, na escolha do tecido, já começa na decisão, na escolha do acabamento. E muitas das vezes bem antes, porque se eu não aprendi, se eu não plantei, aprender um bom acabamento, entender de modelagem, entender de corpo, eu também não vou ter um bom resultado lá na frente. Vocês entenderam? É algo natural em tudo que nós façamos. Se eu quero a minha casa limpa no final de semana, eu vou ter que tirar um dia da semana para fazer uma faxina se eu não tenho como contratar alguém para vir. São escolhas diárias. O que eu quero dizer para você no dia de hoje? Existem coisas, sim, que não estão sob o nosso controle, como, por exemplo, a perda de um ente querido de forma brutal, acidental, que a gente não esperava, mas muitas estão. E é nisso que nós precisamos concentrar a nossa energia. Se hoje eu estou aqui e eu gosto de trazer esse quadro Além da Costura, porque a Edna, prof, é mais do que só uma modelagem ou uma professora. Eu sou isso daqui. É isso que me fortalece. E eu digo para vocês, se hoje eu cheguei até aqui com essa escola, não foi por mim, mas pela fé que eu sempre tive. E o que eu quero dizer para você é que lá atrás, quando eu me separei com os meus filhos e que eu queria poder sustentá-los e dar uma vida digna, e tudo que eu tinha era saber costurar, tudo que eu sabia era costurar. Mas ainda era muito pequeno comparado ao que eu precisava. Eu precisava entender de modelagem, eu precisava saber algo maior. E todo dia eu tinha que escolher, faço um curso de modelagem ou não, mesmo não tendo dinheiro. Final de semana eu vou dormir ou eu vou treinar um pouco mais. E foram nessas escolhas, eu resolvo só fazer modelagem de malha ou eu vou querer aprender então a dominar tudo, jeans, tecido plano, feminino, infantil. E foram essas escolhas que me trouxeram até aqui. Muitas coisas estão nas nossas mãos, no poder das nossas mãos. E uma delas é as nossas escolhas, porque não é algo inventado, é algo real, é algo verdadeiramente bíblico. Se eu quero colher confiança, se eu quero colher excelência, se eu quero colher o conhecimento, se eu quero colher mais clientes, eu preciso plantar.
Eu preciso plantar. Lá atrás, quando eu decidi, vou fazer modelagem. E eu pensava, meu Deus, mas será que eu consigo? Porque eu já tinha tido umas experiências frustradas uns tempos atrás que me fizeram querer desistir. Quem já me conhece sabe, eu fiz uma camisa que não deu certo, peguei de uma apostila de um curso técnico e não deu certo. Poxa, gastei um dinheirinho que eu nem podia naquele tecido e a peça não vestiu. Eu pensei, é eu que sou incompetente, não sirvo para esse negócio não. Mas até o não desistir foi uma escolha e que gerou frutos. Porque não era sobre a Edna lá atrás, mas olha quantas mulheres com vidas transformadas através do conhecimento que eu não resolvi desistir lá atrás. E com você é a mesma coisa. As escolhas que você faz hoje podem impactar a vida dos seus netos, dos seus filhos, coisas que você nem imagina podem acontecer através de uma escolha. Então eu gosto de trazer a luz da palavra porque para mim é uma verdade. E nesse provérbio escrito por Salomão, comerão do fruto do seu próprio caminho e encher-se-ão dos seus próprios artifícios. Ou seja, não existe uma escolha, um fruto que não vai, um plantio que não vai gerar um fruto. E esse fruto é de acordo com o que você escolhe semear. Isso é maravilhoso. Então eu trago a você hoje essa reflexão e já vou deixar um desafio, quem me conhece sabe, aliás, você que está chegando aqui hoje no canal, curte. São vídeos rápidos, eu posso dizer para vocês que serão pílulas de além da costura para que você reflita na sua casa, não só reflita, mas coloque em prática e comece a ver os frutos dessas novas escolhas. Então já compartilhe com alguém, envia para alguma mulher que também precisava estar ouvindo essas palavras. E eu quero deixar para você exercícios aqui, um exercício prático para você ver realmente como o poder da escolha impacta na nossa vida. Se eu quero melhorar um acabamento, eu preciso praticar. Se eu quero melhorar uma modelagem, se eu quero aprender, eu preciso tirar o tempo e eu preciso sim plantar um investimento num curso. É real. A gente não aprende sozinha. A gente pode começar sozinha, mas ficar sozinha durante muito tempo é muito pesado. Você pode trocar com pessoas mais experientes e acelerar o teu poder de conhecimento e de crescimento. Acontece isso com todo mundo. Agora cabe a gente escolher se a gente quer isso ou não. Se eu quero colher uma vida próspera, uma vida financeira saudável, eu preciso plantar isso. Como? Entendendo um pouco mais do financeiro, mapeando as minhas contas, decidindo fazer algo que me dá mais lucratividade, decidindo crescer. Essas são as escolhas do nosso dia a dia. Se eu quero começar a vender o meu trabalho, eu preciso começar a anunciar, eu preciso começar a falar, eu preciso começar a divulgar. Onde eu for, na padaria, na farmácia, eu vou falar do meu trabalho sem medo e sem vergonha. Eu preciso perder esse medo. E a gente começa com pouquinhas pílulas. A gente começa uma vez, uma de cada vez, falando para uma, falando para outra, falando na igreja, e daqui a pouco aquilo se torna totalmente natural. E aí, no próprio livro de Provérbios, está escrito, depois no 33, e quem me ouvir viverá em segurança. Deus, ele sempre fala antes da consequência. Então aqui a gente trouxe duas verdades bem reais. O fruto das escolhas diárias. Se eu quero ter saúde, eu preciso caminhar. Se eu quero ter saúde, eu preciso comer menos besteira. Se eu quero ter saúde, eu preciso plantar. Mas também ele fala o fruto das escolhas diárias e fala também das consequências dessas escolhas. Mulher, eu quero deixar para você um exercício. E eu quero que você saiba que quando eu falo para vocês desses exercícios, eu quero que realmente, se você fizer, você vai ver, porque a resposta, ela geralmente está dentro da gente, tá? Só que a gente não para perguntar para nós mesmos e buscar essas respostas. Então eu queria que você pegasse um caderno e anotasse. Qual fruto você deseja colher daqui a um ano? Aquela Edna que não queria mais ficar dentro de uma empresa trabalhando como modelista, que queria poder ajudar outras mulheres, que podia estar livre, ela tomou a decisão lá atrás. Aquela Edna, ela não começou quando eu decidi sair de uma empresa, aquela Edna começou quando eu decidi entender de modelagem. Porque como eu poderia ensinar outras mulheres se eu tinha um conhecimento muito raso, eu precisava aprender. E aí Deus foi abrindo portas dentro de empresas grandes, aprendendo coisas novas, coisas diferentes que ninguém conhece, para que eu pudesse transbordar na vida, né? Na sua vida, na vida de outras pessoas. Aquela Edna precisou aprender lá atrás, aos 15 anos, com o pai dela, tomar essas decisões, escolher isso, para que pudesse estar aqui agora. E a vida passa assim, muitas de vocês sabem, a vida passa correndo. Qual escolha que você quer daqui a um ano? Eu queria que você anotasse qual fruto você deseja colher daqui a um ano. E a segunda resposta que eu queria que você respondesse é: o caminho que você está seguindo hoje produz esse fruto?
Ou você precisa mudar alguma semente? Você diz que quer fazer acabamentos maravilhosos, que você quer entender de modelagem. Você está seguindo um caminho que te leva a isso hoje? Você está perdendo menos tempo aí maratonando no YouTube com ideias vagas e você está ali metendo a cara, talvez num curso que você já tem aí na gaveta da sua casa, que você só não praticou ainda? Você quer viver da costura? Você está começando a oferecer para algumas amigas já as suas peças? Você está fazendo? Qual fruto eu quero colher daqui a um ano? E qual semente eu preciso plantar? E esse exercício eu vou fazer junto com vocês. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Pega um caderno, anota qual fruto eu quero daqui a um ano. E isso não é só na área da costura, tá? Isso é além da costura. É além da costura, não é só sobre costura, é além da costura. E eu queria que vocês anotassem. Pode ser, sei lá, pessoal, como tem uma aluna que anotou que ela queria refazer a reforma da casa e me mandou mensagem feliz da vida um tempo atrás dizendo: Edna, eu consegui. Um dia eu ouvi você fazendo uma live falando sobre isso e eu anotei e eu não sei como aconteceu, eu sei como, ela tomou uma decisão, ela fez uma escolha e foi acontecendo. Então eu queria que você decidisse hoje qual a semente, qual é o plantio, qual o fruto que você quer colher daqui a um ano, qual semente você precisa plantar. Vou dar um exemplo. Eu quero, Edna, viver da costura, eu quero realmente ter clientes e viver da costura. Então vamos lá, qual semente você está plantando? Você está aprendendo como conquistar mais clientes? Você já escolheu o teu nicho, uma peça que você vai trabalhar? Para quem que você vai começar a oferecer? Você já está buscando conhecimento nisso? Você está plantando essa semente? E qual será o primeiro passo que você vai fazer essa semana? Porque às vezes a gente se coloca um monte de atividades, um monte de coisa que a gente precisa fazer, só que é tanta coisa que a gente não sabe por onde começar. Qual é a primeira coisa que você vai começar essa semana? Você decidiu qual é o fruto daqui a um ano? Você viu que você precisa plantar algumas sementes, mas qual a primeira semente que você quer plantar nessa semana? E aí eu termino esse vídeo com essa frase para você: não espere uma colheita diferente, continuando a plantar as mesmas sementes. Deus nos dá o fruto no tempo certo, mas hoje Ele nos chama para escolher o caminho certo. Ele nos chama para escolher o caminho certo. Inclusive, eu postei lá no meu Instagram essa frase e eu queria que você compartilhasse, curtisse, comentasse até alguma coisa nessa postagem. Não espere uma colheita diferente, continuando a plantar as mesmas sementes. Maravilha? É isso, amadas. É essa mensagem que eu trago para você hoje. Essa mensagem que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, vai transformar a sua história. Com certeza, eu acredito nisso. Eu espero que você tenha e determino que você tenha, declaro que você tenha um final de semana abençoado e até o próximo Além da Costura.